daquela vez, o Reco, você até já complementou. Porque assim, a gente de fora, a gente não sabe de toda a história, né? E por mais que eu sempre estou envolvido ali com rap, com a música, com tudo que acontece em volta do cenário que eu tô, a gente não sabe de tudo, né? E tem os mano que vem com seus achismos, né? Sim. E, mano, o seu nome ele é citado do tempo do Ideia Forte até hoje, da mesma maneira. Mas hoje vem com. Ah, o mano se esconde atrás da Bíblia. Ah, que é isso e aquilo. Ó, mais um se esconde. E o que você foi um bagulho muito importante, que assim, eu não tinha essa visão, né? De, tipo assim, o lance da música, o lance do gospel, o lance de fazer. Você faz a música, né? Você faz o rap, porém, você tá colocando ali o que você vive, mas não deixa de ser um rap, né? Então, assim, tem uma. Talvez eu não consiga me expressar direito, porque isso veio na minha mente na hora que você estava falando, me deu uma claridade acima disso, né? Em cima disso. Então, você trouxe na sua fala agora, tipo, a dúvida, esclareceu a dúvida que muitos têm, né? E a respeito do cara que hoje entra na igreja, né? Uhum. Porque assim, eu também, hoje eu não sou da igreja. Eu fui da igreja, me batizei e tal. E talvez não saiu, ninguém comentou comigo de frente a frente, mas com certeza por trás saiu, né? Ah, o cara errou a vida toda, o cara foi do crime, o cara fez isso e hoje tá se escondendo atrás da Bíblia. E, mano, às vezes a gente não sabe o que dizer quando tá falando de outra pessoa. No seu caso, a pessoa falando do Reco se escondendo atrás da Bíblia. Mas, Sim. puta, tem toda essa história do Reco, né? Assim, ó, essa parada é muito louca, e só Sim, entrando num parênteses aqui, é porque é muito importante saber eh, essa parada de que, poxa, as pessoas falam. Eu aqui, eu falo, se tiver alguém pensante, não vale frustrado. Os frustrados vai falar porque ele que gostaria muito de ser quem somos, fazer o que fazemos, viver o que vivemos. Mas pessoas pensantes, eles nunca vão pensar isso sem querer saber o que é, do que se trata. A igreja, por muito tempo, eu acho que pode até servir isso para vocês. Então, por exemplo, ó, não pode. é, Vou dar um exemplo da bebida. certo. A bebida é pecado, a Bíblia não fala nada sobre isso. Só que o se embriagar faz mal para você. E a igreja, sem conteúdo no sentido pastoral, do cuidado, do zelo, eles, em vez de colocar isso como uma conversa e deixar você com uma liberdade, com responsabilidade, pelo conceito do que é, aí eles colocam então como regras do que não pode, porque é melhor proibir para todo mundo do que ter alguns alcoólatras mentirosos dentro da igreja. Então, qual é a nossa ideologia? Hoje eu dirijo uma igreja. Nós somos lá em 150, 140 pessoas, 120 pessoas, né? E um pessoal fazendo integração e tal, 120 famílias. Então lá o que a gente falou, nunca vou aprovar o que eu desaprovo. Então lá o que a gente mostra não é colocar uma regra não, não pode, não. É deixar claro. A Bíblia não fala sobre isso. É pecado? Não. Só se torna. Vou dar um exemplo do beckzinho. Fumar maconha é pecado? Não. Mas é crime. Aí o crime se torna pecado. Você está me dizendo então, pastor, que se fosse liberado poderia fazer, desde que você não colocasse isso no primeiro lugar. Se você tiver controle sobre isso, faça. Mas é todo mundo que tem controle sobre a bebida? Não, não, Sobre o beckzinho? não. Então é isso. Agora, o mal das igrejas e o conhecer e alguns pastores e alguns lugares religiosos que a gente chama de religiosidade é que é mais fácil chegar para você e colocar você, em vez de tratar como uma pessoa, tratar como um número e fazer num geral. É proibido e pronto. Então, esse tipo de coisa enfraquece a fé e faz com que pessoas pensantes igual vocês se afastem. Mas se eu pergunto para vocês, qual foi o motivo do afastamento? Eu tenho certeza que a maioria das vezes, decepção, esperando uma coisa que não ofereceram. Mas se eu te perguntar assim, mano, o que que Jesus tem a ver com essa parada? Aí vocês vão falar, nada, mas é que a gente, pessoas, isso sempre vai ter alguma coisa. E aí eu volto a dizer de novo, a necessidade de estar, principalmente numa igreja, e ser batizado, se for batizado sem ter entendimento, foi só uma ducha, por isso que você abandonou. Por quê? Porque se você entende o significado do batismo, o lavar, a parada, essas coisas todas, a didática de tudo que se faz estando com o nome no livro da vida, vocês vão perceber que não tem como se afastar de uma parada que traz vida. Se afastou, talvez porque não conheceu. Uhum. Só que não conheceu porque talvez ninguém ensinou. E já que ninguém ensinou, vocês esperavam de pessoas, o que veio foi só decepções. E aí essas decepções, elas deveriam
ter decepções com pessoas, mas nunca ter se afastado de Deus. Mas ter um Deus do meu jeito, mas também do jeito de vocês não dá certo, tem que ser do jeito da Bíblia. Só que como ninguém te ofereceu Bíblia, então aí vocês seguem como alguém que tipo, poxa, eu tive lá, eu passei por lá, eu também servi na igreja durante 10 e pai e tal. Mas o que eu vejo são frustrações em que talvez vocês nunca conheceram uma parada que o evangelho proporciona mesmo para nós, sabe? Pô, eu servi tocando, eu servi isso, eu servi aquilo, mas o servi conhecendo, eu duvido que vocês largava, tá ligado? E aí, eu só trouxe o exemplo de Uhum. vocês por um motivo. A maioria das pessoas que falam sobre isso, essa pessoa que, por exemplo, fala, mas o mano, olha lá, mais um que está escondendo atrás da Bíblia. Eu duvido que tenha conteúdo para trocar umas ideias baseado no que a Bíblia diz. Eu duvido que tenha conteúdo para conversar baseado até sobre o sonho que ele gostaria muito de viver. Então, a maioria dessas pessoas que falam sobre isso nunca viveu nem o evangelho, nunca experimentou, não entende que o evangelho não é o que a televisão divulga, né? E Uhum. também faz parte de uma classe, de uma grande maioria, não estou dizendo, porque algumas pessoas tiram dúvidas, chama, trocam umas ideias, senta, já fiz várias conversas, né? Algumas pessoas que falam, mano, eu queria entender e tem acesso a mim. Mas a maioria que fala sobre essa parada de frustração, sobre essa parada de que, ah lá, tá se escondendo atrás da Bíblia, na verdade é a frustração da parte deles mesmo. Porque tem acesso a nós, a ter essas ideias que hoje vocês estão tendo, Sim. não precisa nem ter as câmeras. Umas ideias como essa, de alguém que realmente representa no rap nacional, eles deveriam sentar e trocar umas ideias e querer entender. Eu tô querendo fazer um podcast, se nós estivesse aqui ao contrário, eu chamaria pessoas igual essas pessoas que falam esse tipo de coisa, eu seria o cara que agora perguntaria: o que que você tem contra o evangelho? Fala você o que você tem contra o evangelho. Não, mas eu não tenho nada contra o evangelho. Mas que bexiga de porcaria que você postou aqui? Por que que você me coloca no mesmo saco que os pastores que é ladrão? Então eu vou te colocar no mesmo saco dos repeiros que é comédia? Você entende esse tipo de coisa? Não é porque as pessoas que não são o que somos não falam nada e não questiona, que não existe alguém do lado de dentro do evangelho que defende a causa com a vida. Eu defendo o evangelho com a vida. E será que eu defendo uma parada com a minha vida de algo que é mentira? Ou eu tô só me escondendo? Não, mano, eu não me converti pra fazer fama, eu já era famoso, mano. Sim. Como assim se esconder atrás da Bíblia? Por que que eu me esconderia atrás da Bíblia se eu sei que o rap secular, vamos dizer assim, do jeito que eles conhecem, dá muito mais dinheiro, Sim. não é? Eu não me converti pra vender no gospel. O gospel não dá dinheiro pra mim, mano. A igreja não me dá dinheiro, é pelo contrário. É pelo contrário de verdade. Aquilo que eu vivo no evangelho é mais dar, e aí Deus não deve nada pra ninguém e derrama de verdade, do que eu recebia. O show do Detentos, ele é muito maior do que hoje uma palestra minha, cara.